Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Lanterna Biográfica. Eu sou Marina e o nosso tema de hoje é realização pessoal, profissional e financeira. Você quer? Aqui na Lanterna Biográfica, a gente tem como propósito, trazer conteúdo que te ajude a tomar a vida nas próprias mãos e a ter essa realização pessoal, profissional e financeira na direção do seu rumo na vida. E ter realização pessoal, profissional e financeira é o sonho de muita gente, de quase todas as pessoas que eu conheço. Ter realização profissional, pessoal, financeira é o que aqui na Lanterna Biográfica a gente traduz como ter rumo na vida. E essa tão sonhada realização acontece quando você se sente bem na sua pele. Não existe um parâmetro externo. Vai acontecer quando você tiver um salário X, vai acontecer quando você tiver tal posto no seu trabalho, tal cargo, tal título, né? Quando você conquistar tal diploma. Não existe uma regra, mas a gente pode dizer que ela acontece quando você se sente bem na sua pele, no lugar onde você está, nesse seu momento atual. Quando você acorda todo dia de manhã cedo, animado, animada, e você agradece. E você agradece por estar vivo, agradece pelo seu corpo físico, agradece pela sua energia vital, e você começa o dia com energia para concretizar, para realizar. E as suas emoções, elas estão serenas, os seus pensamentos, eles estão claros. Quando você sabe e você decidiu as atividades importantes que você vai fazer nesse dia. Seus exercícios físicos, uma alimentação saudável que você queira fazer para você, os seus estudos, o trabalho que você vai desenvolver, se você vai encontrar um amigo, se você vai fazer um passeio com a sua família, se você vai ter um momento de lazer, se você vai ajudar alguém que precisa, ou cuidar das suas finanças, dos seus investimentos, ou cuidar do seu jardim, da sua casa, da sua horta, ou cuidar do seu cachorro, das suas galinhas, se você tem bichos. Tocar um instrumento, fazer uma pintura, dançar, cantar. Que o que você decide no seu dia, de fazer no seu dia, faz sentido para você. Isso é estar bem na sua pele. E são tantas as atividades maravilhosas que a gente pode fazer todos os dias, que parece que você, quando está realizado, quando está bem na sua pele, você come o dia, você se delicia com cada momento do dia e consegue estar plenamente presente. Cada minuto, cada segundo. E você está pronto também para encarar os desafios do dia. Porque descrevendo do jeito que eu falei, parece que ter realização pessoal, profissional, financeira é não ter problemas. E não é isso. É estar bem na sua pele. E estar bem na sua pele é também estar preparado, pronto para encarar os desafios que aparecerem, os acontecimentos inesperados. E para cada acontecimento, você saber dar uma resposta. E saber dar a resposta adequada é você ter responsabilidade, a habilidade de dar a resposta certa para o que acontece. E aí, você sabe que o seu trabalho faz sentido. Você sabe que os seus estudos têm um propósito maior, muito maior do que passar numa prova. Você sabe que o seu trabalho, os seus estudos vai
te levar para um outro patamar, vai contribuir não só para a sua vida, mas para a vida de outras pessoas, direto ou indiretamente. Você sabe se reconhecer, se dar valor, se valorizar pelo que você é, pelo que você faz. E aí você não precisa de reconhecimento externo. E você vive a abundância material, financeira. Não tem mais medo de que falte dinheiro no final do mês para pagar as contas, que você não possa dar aquele presente para os seus pais, para o seu companheiro, para a sua companheira, para os seus filhos, ou aquela viagem de férias que você queria fazer em família. Você sabe que você pode. Então, quando você tem realização pessoal, profissional e financeira, você tem metas, você tem sonhos, mas você não é escravo deles. Você vive sereno, aproveitando cada etapa da jornada, sabendo pisar com consistência cada passo do caminho. Quando você tem realização pessoal e equilíbrio, né, no seu movimento da vida, você pode também dar atenção à sua espiritualidade, a desenvolver uma arte, um esporte. Você se dá o tempo de apreciar a natureza, de apreciar uma flor se abrindo, uma árvore se desenvolvendo. Você se dá o tempo de colher com as próprias mãos os frutos de uma árvore, de uma horta, e de saboreá-las. E você se dá o tempo de olhar cada detalhe no rosto do seu filho e da sua filha, de ouvi-lo com muita atenção. Você se dá o tempo de estar presente e acompanhar, testemunhar o tanto de aprendizados que uma criança pode ter em um dia. E você pode aprender a se maravilhar com a vida com eles. Quando você tem essa liberdade de ter essa realização, você se permite viver com mais profundidade esses momentos tão sagrados, tão preciosos. Porque você é um com a Terra, com o universo. E aí você pode celebrar a magia da vida no aqui e agora. E eu não estou aqui para falar que a realização, seja ela qual for, pessoal, profissional, financeira, é algo estático. Ah, você chegou até aqui e agora conquistou, e aí não se fala mais nisso, você não precisa mais evoluir ou fazer esforço. Não, não é isso que eu estou falando. A vida, ela é movimento. E você é um ser humano em constante mudança e está em movimento, né? O que é importante para você hoje, talvez não fosse tão importante há uns anos atrás. E certamente não será tão importante e tão essencial daqui a alguns anos. Então, existe um movimento que vai te fazer escolhas, vai fazer com que você faça escolhas diferentes, se você estiver alinhado com o seu movimento, com o seu momento de vida. A realização que eu estou falando aqui também não é aquela imagem hollywoodiana, né? A imagem que você pode até estar acostumado de ver também nas redes sociais, né? Onde muitas pessoas acabam desperdiçando o seu tempo tentando parecer ser alguma coisa ou parecer ter algo. Então, não é isso que eu quero falar aqui. A realização pessoal que eu estou trazendo é algo que realmente vem de dentro e não das forças externas e não do que externamente pode parecer. Porque essa realização fake, né, ou pistache, como diria minha irmã, pastiche, pastiche, como diria minha irmã, essa realização fake, assim, essa realização
dessas imagens aí que a gente vê, está só atendendo aos caprichos do corpo astral, né? O corpo astral é o capricho do corpo astral é dizer, eu só quero fazer o que eu gosto. O que eu não gosto, eu descarto, né? Então, eu só quero parecer estar bem, né? Eu quero só parecer estar no topo. E realização, num sentido antroposófico, que considera o ser humano de uma forma integral, né? O corpo físico, as emoções, os pensamentos, o seu corpo energético, né? E seu corpo do eu, que é esse corpo espiritual, né? Que traz a força da vontade de agir. Numa perspectiva antroposófica, essa realização é concretizar o que faz sentido para o seu eu, para a manifestação da sua vocação na Terra, no momento presente, no seu momento biográfico. E isso se aprende. Ter rumo na vida e realização pessoal, profissional, financeira, é um tema que te traz uma grande oportunidade para você revisitar e ver o que realmente faz sentido no seu momento atual. E de acessar um método, né, com ferramentas, capaz de te apoiar na concretização do que realmente faz sentido para você, agora. E na minha vida, eu sempre fui uma pessoa muito idealista, né? Então, uma pessoa de muitos ideais, assim, sempre tive muitos ideais em relação ao trabalho, à família, à vida social. E na juventude eu pude me dedicar bastante a projetos sociais, né? E no trabalho social eu vivi a experiência de grande realização pessoal e profissional, né? Na juventude eu vivi essa experiência muito forte. Financeiramente eu tinha pouco. Na época não me faltava, não precisava de muito, tá tudo bem, estou realizada pessoal e profissionalmente, ok. Mas o que pairava no ar, né, e dentro do movimento social existe bastante, era que era normal para você viver um trabalho social, você vivia do lado de uma escassez financeira, né? E isso virou uma crença que por muito tempo me limitou de achar que para fazer um trabalho social, um trabalho que contribua para a sociedade, precisaria abrir mão de ter uma realização financeira, uma liberdade financeira, ou de viver sempre no perrengue em prol de fazer um trabalho social. E isso aconteceu também no meu trabalho terapêutico, né? Enquanto arteterapeuta e também quando eu trabalhava com massagem ayurvédica, acontecia isso. Essa experiência de que fazer um trabalho que me realizasse, fazer um trabalho que fazia sentido para mim e que ajudava outras pessoas a se desenvolverem, era sinônimo de não ter recursos financeiros suficientes ou de ter poucos recursos financeiros. E aí o que acontecia muitas vezes é que eu arrumava um outro trabalho de consultora, por exemplo, que ajudava, que pagava as contas, e aí dividia meu tempo para fazer esse outro trabalho que me realizava mais, seja na área social, ou seja no trabalho terapêutico de acompanhamento das pessoas. E essa temática acompanha muitas pessoas, né? Talvez você se identifique com isso, dependendo da área de atuação que você tenha, né? Às vezes na área da educação tem muita gente que tem essa crença limitante, né, que eu já tive, de que na minha área não funciona, né? Então nessa área não vai dar para ter realização financeira. Então por muitos anos eu acreditei que na minha área, com o trabalho que eu tenho, com o meu propósito, não seria possível ter realização financeira também, porque a realização financeira estava
disponível só para outras áreas, só para outros trabalhos ou outras escolhas profissionais. E aí esse é um aspecto, né, dentro da minha história. Um outro aspecto é que quando eu conheci Saulo e fui morar lá na França, eu vivi uma grande transição de vida. Primeiro eu tive que romper, né, com algo que para mim era fundamental, um eixo fundamental na minha vida, que era o trabalho, né, a realização profissional. Então, durante um bom tempo, eu parei de agir, de atuar profissionalmente. Especialmente por conta do contexto, né? Eu estava mudando de país, não conhecia a língua, não conhecia quase ninguém no lugar. Então, precisava de um tempo para me adaptar e construir novas bases, né? E isso, ao mesmo tempo que eu estava focando na construção de uma família, né? No fortalecimento de um relacionamento amoroso e na construção desse ideal, desse projeto de família. Então, era um passo na direção da minha realização pessoal, mas que comprometia a minha realização profissional no curto prazo, né? Então, no momento que a gente está vivendo, a gente não tem a distância nem a visão do que cada passo da vida significa e pode fortalecer as outras áreas da vida. Mas na época, o que eu estava vivendo era uma ruptura entre a minha vida profissional, optando por construir uma família e focar na realização pessoal, nesse aspecto do meu eu, que queria construir essa família e viver essa experiência de amor. E aí eu fiz essa pausa, né, na área profissional, nesse momento, e foi um momento muito especial, porque essa pausa, ela me permitiu entrar em contato com quem eu realmente sou. E foi um momento que, pela primeira vez, eu fiz um trabalho biográfico, né? Eu vivenciei um trabalho biográfico justamente no meu ponto fênix, aos 30 anos. Né? Na minha época do ponto fênix, aos 30 anos, eu revisitei a minha história a partir da biografia antroposófica e eu tive essa pausa, esse espaço-tempo para me realinhar, né? E plantar as novas sementes, né? Do que ia vir para frente, né? E aí foi um momento de cuidar, de aprender, de estudar mais profundamente assim sobre a construção de uma relação de amor, de uma família, sabe? E escolher também, escolher cuidar de mim, do meu desenvolvimento, né? E nem sempre foi fácil. Ao contrário, eu vivia várias crises, porque eu tinha dificuldade de depender financeiramente do outro, né? Como assim eu vou viver às custas do marido, né? E vivia dificuldade porque eu sentia falta do trabalho, né? Da atividade profissional, dessa atividade social. Então, vivia várias crises de me sentir inferior porque eu não estava fazendo dinheiro, né? Porque eu não estava ganhando dinheiro. Então, na direção de uma realização pessoal, eu tinha aberto mão, né, da realização profissional e financeira naquele momento e vivi muitas crises, né, muitos desafios. E isso, minha gente, é um assunto que atinge muitas pessoas dessa nossa época agora. Homens e mulheres, né, que decidem construir uma família ou se dedicar aos filhos em alguma etapa, né, do processo. E quando fica capenga, quando a gente foca numa área só e deixa as outras, a gente fica em desequilíbrio, né? E mesmo que seja necessário em alguns momentos da vida fazer essa transição, né? Então, para mim, foi muito aprender a dar o valor ao jardim que eu estava cultivando, sabe? Aprender, assim,
que eu estava desenvolvendo naquela época habilidades, competências que estavam sendo gestadas, na verdade, né? E aprender também a parar de ser escravo de um pensamento, de uma forma de pensar extremamente cartesiana, opressora, né? Utilitária em relação ao que é a vida humana na Terra. E essa experiência também eu vivi de outra forma quando eu decidi pela maternidade exclusivamente, né? Depois de aprender tanto, de estudar tanto, eu tinha decidido com muita consciência da importância de viver plenamente a maternidade nos primeiros anos de vida do nosso filho. E essa experiência de presença plena, né? Na época eu lembro que eu larguei até o mestrado, que não estava fazendo muito sentido, era um mestrado que não fazia sentido mais para mim, e eu fiquei integralmente nesse papel de mãe, né? E experimentando essa aprendizagem mesmo de amor, de entrega, ao mesmo tempo de reverência ao ser humano que chega, né? De construir o espaço-tempo para que o ser humano livre se manifeste. E eu até me emociono muito, porque esse é um tema que para mim virou um tema de vida, né? A manifestação do que o ser humano livre pode trazer aqui para a Terra. Então, hoje, né, guardada a distância do momento, eu vejo que aquilo que aparentemente eu estava fazendo só para minha família, para o meu núcleo familiar, para o meu filho, ele hoje é um buquê de flores, né? Assim, é um florescimento para que mais pessoas sejam livres, tenham a possibilidade de viver na Terra com mais liberdade, de ser quem realmente você é e de trazer o seu melhor. E é por isso que a gente criou a Lanterna Biográfica. Mas na época que eu estava dedicada integralmente a ser só mãe, chegou um tempo que eu comecei a querer voltar a trabalhar de novo, né? Voltar a atuar, voltar a, a atender, a fazer meus ateliês, enfim. E aí eu vivi um desafio. Como é que eu vou conciliar todos os meus ideais, né? A família, a casa no campo, o trabalho, um filho pequeno que não ia para a escola, a agenda de todo mundo, os compromissos de todo mundo e os desejos e vontades de se desenvolver de todo mundo. E aí ficou claro para mim, nesse tempo, que a realização, mesmo que em algum momento da sua vida você precise focar mais esforços em uma área e acaba deixando de lado as outras, a realização pessoal, profissional e financeira só acontece verdadeiramente com consistência quando você expande o seu olhar e quando você percebe que nutrir as outras áreas vai te ajudar a ter mais força naquela área que você acha que deveria focar todos os esforços. E isso foi um grande aprendizado para mim nessa época. A necessidade e a importância da integração das áreas da vida e da organização, né, da vida familiar e pessoal, para que realmente eu conseguisse trilhar um passo além, né, na direção desse meu rumo na vida. E foi aí que as ferramentas
né? As ferramentas que a gente disponibiliza dentro do método da lanterna biográfica foram extremamente úteis para a gente dar uma guinada de vida, né? Tanto eu quanto o Saulo, porque a gente estava junto nessa jornada de escolhas e desafios e conflitos que cada um de nós, né, você, eu e todos nós vivemos nessa busca, né, por esse equilíbrio, por essa realização. E uma decisão foi importante que a gente teve, que era a gente não ia negligenciar uma parte em função da outra, né, que a gente ia fazer o melhor de nós, né, e o melhor diante dos recursos que a gente tinha, das ferramentas que a gente tinha disponível, para que a gente conseguisse conciliar as áreas da vida e para que todos, né, da nossa família pudessem florescer, pudessem se desenvolver em todas as suas áreas, né, na saúde, no esporte, no lazer, no desenvolvimento, estudar, trabalhar, produzir, criar, enfim. E aí Saulo precisou aprender a trabalhar menos, a ser mais produtivo e a ganhar mais dinheiro. Isso é possível, ele aprendeu e ele ensina. E a gente reorganizou as nossas vidas, assim, as nossas metas, as nossas agendas, os nossos compromissos, focando no máximo, assim, ao máximo a gente focava no que é essencial, no que faz realmente sentido, né? E, e às vezes, assim, a gente fica até meio eufórico, né, nesse processo de construir essa nova dinâmica, e cai meio nas armadilhas de querer colocar muitas atividades maravilhosas que depois a gente fica bem cansado e tem que reconhecer que o corpo físico tem um limite, enfim, e readaptar. Mas o fato é que hoje, assim, hoje eu consigo cuidar do meu corpo físico, fazer yoga, ou fazer um exercício físico, uma caminhada, né? Eu comecei a aprender a tocar piano, que era uma coisa que eu sempre tive vontade, mas que nunca teve espaço, ou nunca priorizei, nunca dediquei. E essa experiência de aprender um instrumento, eu não sou nada musical, não toco nada e tal, e é a primeira vez, me deu uma nova possibilidade de linguagem, de conhecimento. É como se novas conexões, né, internas, emocionais e de pensamento se fazem no aprendizado de um instrumento, né? E cuidar, né? Cuidar da casa, cuidar da horta, né? Ter tempo. Eu consigo ter tempo de qualidade com a minha família, né? E com os amigos, com os vizinhos. E tem um trabalho que me realiza e que se expande a cada dia. Esse trabalho ele está realmente num momento de muito florescimento. E a gente tem muita abundância financeira, material, né? Não, não existe mais essa dicotomia entre realização pessoal, profissional e financeira, né? Eu me sinto muito mais livre, eu me sinto realmente livre de circular entre essas áreas e de fazer escolhas com total liberdade, não uma em detrimento da outra, né? E isso, eu posso dizer que o mais importante não é ter evidências externas, eu posso dizer assim, né? Uma conta do banco, uma casa bonita, uma família saudável. O mais importante que eu conquistei, né, ao longo desse processo todo e de me apropriar dessas ferramentas e desses conhecimentos todos que a gente disponibiliza aqui, o mais importante que eu conquistei foi estar bem na minha pele, estar bem onde eu estou e, e fazer exatamente o que faz sentido para mim nesse momento, né? As escolhas que fazem sentido. E isso me dá muito mais força de vontade de agir, de concretizar, né? Concretizar os sonhos, concretizar os objetivos
e também encarar os desafios, né? Encarar os desafios, não é o fato de ter essas ferramentas que acabam os desafios, eles estão aí, eles aparecem, né? Ou a gente cria e é preciso encará-los. E cada vez mais eu me sinto com mais habilidade de dar a resposta para os desafios que aparecem e concretizar realmente as mudanças que eu preciso. E, como eu disse, o mais importante não é o externo, né? Não é essa descrição da vida de realização pessoal, profissional, financeira, mas é que essa mudança, essa conquista, ela está dentro e ela vai comigo para onde eu for. Né? Agora eu estou em São Lourenço, Minas Gerais, e ela está aqui dentro de mim. Né? E para onde quer que eu vá, essa força e essa integração, ela está comigo. E isso, assim, não tem preço, né? Não existe preço que pague essa consistência. Né? Porque eu sei também que nenhum acontecimento externo vai me tirar daqui, desse eixo. Né? Então, isso é uma conquista. E é possível de aprender. E aí você pode me dizer assim: oh, Maristela, bem-vinda. Você pode dizer assim para mim: mas Marina, isso não funciona para mim. Você é uma pessoa de sorte por ter conseguido ter realização pessoal, profissional, financeira. Você tem muita sorte. Comigo não funciona. A maioria das pessoas acreditam que tem sempre que sacrificar uma área em detrimento da outra. E isso é uma crença limitante. É uma crença que eu já tive e que os nossos alunos, muitos dos nossos alunos também têm, também tiveram. Essa crença de que a gente precisa escolher, e não só escolher, mas oprimir uma área ou uma parte da vida em função da outra. A gente pensa que precisa abrir mão da família para ter realização profissional, abrir mão do lazer. Aí a gente acaba ficando escravo do trabalho e acaba prejudicando a relação com a família, a saúde, saúde física, saúde emocional. Então, se você continua acreditando nisso, você não pode dar o próximo passo. E é por isso que na lanterna biográfica a gente trabalha profundamente as crenças limitantes. As crenças que te limitam a dar um passo na direção que você realmente deseja concretizar. Né? E se a gente não trabalha essas crenças, não vai fazer sentido nenhum a gente te dar um monte de ferramentas para você concretizar, porque você não acredita. Você não acredita que é possível ter tempo com a família, de qualidade, se realizar profissionalmente, se realizar financeiramente, ter liberdade financeira, recursos. Então, enquanto você não acreditar nisso, que é possível, pode ter a ferramenta mais preciosa na sua mão e você não vai fazer. Por isso que é tão importante essa etapa, que a gente trabalhe bem em profundidade. E aí outra pessoa pode me dizer: mas Marina, na minha área não tem como ter realização financeira. Paga-se muito mal no meu tipo de trabalho. Eu posso até me realizar profissionalmente, mas financeiramente impossível. E aí vai ter pessoas que vão falar que eu sou da área de saúde, ou que eu sou da área de educação, ou que eu sou da área, qualquer área. E que vai dizer: ah, não, na minha área não funciona. E aí é outra crença que limita. Porque você está com a visão restrita do que é o seu trabalho, do que é o seu horizonte de trabalho.
E aí, se o que você quer fazer estiver realmente alinhado com o seu propósito de vida, com a sua vocação, com o que você veio fazer aqui na Terra. Se você está realmente alinhado com a sua vocação, com as ferramentas de empreendedorismo daqui da Lanterna Biográfica, com certeza você vai destravar essa questão financeira. Porque não existe, a vida, ela é abundância. E se você veio aqui para trazer o seu melhor para a Terra vai te retribuir. Mas é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de assumir, empreender a mudança de vida que você precisa agora. E, e dar esse passo. E dar esse passo. Mas aí o que acontece é que muitas pessoas, elas vão por um caminho equivocado, né? E acham que realmente precisam escolher, ou precisam abrir mão, ou criam hierarquias, né? Vamos fazer assim, eu vou me dedicar só ao trabalho, para depois ter o dinheiro, para depois ter realização profissional, pessoal com a família, para depois ter tempo de qualidade. E aí, quando você hierarquiza desse jeito, você acaba se frustrando no meio do caminho, né? Porque em algum momento as ilusões vão cair. A família se desestrutura. Às vezes você desenvolve um problema de saúde ou vive numa tensão tão grande que você não está bem na sua pele. E aí você não é capaz de viver com plenitude o seu momento presente. E de fazer as escolhas acertadas para que realmente você conquiste essa realização. Então, para ter rumo na vida e realização pessoal, profissional, financeira, você precisa se alinhar com o seu propósito. Você precisa reconhecer o que está em jogo, o que movimenta o seu momento de vida. Porque o seu momento de vida, ele tem uma dinâmica especial. A sua idade atual, o seu momento de vida, ele guarda, né, o segredo da dinâmica especial que você pode viver agora. E aí você precisa aprender a decidir. Né? Um outro passo nessa direção da realização pessoal, profissional e financeira é aprender a decidir, é aprender a se posicionar, é aprender a se organizar, né? É ter ferramentas para agir, para superar suas crenças que te limitam, para empreender a mudança que você quer. E se você quer dar um passo, né, nessa direção do seu rumo na vida, da sua realização pessoal, profissional, financeira, eu te convido a identificar o que é que te impede de ter realização pessoal. Qual é o ponto da sua realização pessoal que está pegando? O que é que te impede de ter realização pessoal? E que você possa também identificar o que é que te impede de ter realização profissional. O que é que te impede? O que é que te bloqueia? E o que é que te impede de ter realização financeira, de ter liberdade financeira, de parar de ser escravo do dinheiro para pagar as contas do mês? Porque quando você é livre, você pode fazer e viver o que realmente faz sentido. Então, que você possa identificar o que é que te impede, o que é que está te bloqueando agora. E trazer, né, a luz da consciência para isso. Esse é um primeiro passo. E dentro da lanterna, a gente
disponibiliza, né, ferramentas, conteúdos para que você dê passos ainda mais longe, né, na direção do seu rumo na vida e na direção de você construir na prática realização pessoal, profissional e financeira.